Olá, professores e professoras, sejam todos bem-vindos a mais uma formação no nosso programa, a Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre a Teoria e a Prática. Eu sou o professor Aguinaldo, nós já estivemos juntos em outras formações, então eu retorno aqui com vocês em mais uma formação. E para a nossa formação de hoje, para o nosso diálogo de hoje, nós temos uma questão para nós dialogarmos sobre ela. A nossa questão, então, para hoje é como planejar aulas de matemática em tempos de referencial curricular circunstancial. Então, esse é o nosso tema que nós temos para dialogar nessa formação de hoje. O próximo slide, por gentileza. Pode passar, por favor. Bem, apresentando aqui, então, a nossa equipe de matemática, alguns deles vocês já conhecem, né, que é o professor Adriano, eu, Aguinaldo, que estou com vocês hoje mais uma vez. Nós temos o professor Arildo, temos também a professora Karine, que está de licença de gestante, né? Isso é uma notícia interessante, é uma notícia alegre nesse momento que nós estamos vivendo. Temos o professor Pablo. E agora nós temos também, nesse momento, para esse ano, uma novidade, que é o professor Anselmo, que já é conhecido da maioria de vocês, e ele está conosco hoje, então, para fazer essa formação. Já que chegou, a gente já coloca aqui também junto conosco para trabalhar. Então, para fazer a formação de hoje, como formadores, está eu, professor Aguinaldo, e o professor Anselmo, que eu convido para que se apresente, para que a gente possa dar continuidade a essa formação. Professor Anselmo, por gentileza. Obrigado, professor Aguinaldo. Olá a todos, caros professores. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Anselmo Filgueira e novo membro da equipe de matemática da GFEM do 6º ou 9º ano. E é um prazer também estar aqui participando dessa formação, em que trataremos de um tema tão importante, que é como planejar as aulas de matemática em tempos de referencial curricular circunstancial. Próximo slide, por gentileza. Professor Anselmo, é um prazer recebê-lo na equipe, na GFEM. Nós sabemos do potencial que o senhor tem e a possibilidade de contribuir conosco e com a construção do conhecimento na rede municipal de ensino. E já então, aproveitando esse momento, e como o senhor estava em sala de aula o ano passado, que foi o momento em que aquela nossa normalidade de sala de aula ela mudou, eu queria que o senhor falasse um pouco desse sentimento seu e como que o senhor vê como o professor está realizando o planejamento de suas aulas nesse período de aulas remotas, com essa experiência que o senhor teve o ano passado em relação a essa forma de fazer o planejamento. Bem, professor, para iniciar a responder essa pergunta, eu peço, por gentileza, o próximo slide. Pois já podemos observar na primeira representação, digamos assim, algumas habilidades, né, fora do comum que nós professores devemos ter para desenvolver uma aula presencial. Mas agora nessa atualidade, circunstâncias e de aulas remotas, como planejar a aula de matemática em tempos de referencial curricular circunstancial? Próximo slide, por favor. Certo, professor Anselmo. E nós sabemos, então, que para a gente fazer o planejamento, que seja o planejamento anual, ou o nosso planejamento aqui, que é costumeiro, a cada 15 dias, ou até um plano de aula, caso eu resolva fazer um plano de aula, nós precisamos ter alguns recursos em mãos. Então, eu peço que o senhor contribua com a gente e discuta um pouco sobre quais são esses recursos que eu, professor, devo ter em mãos para fazer um plano de aula. Bem, para isso eu peço o próximo slide, por favor. Bem, primeiro devemos conhecer o projeto político pedagógico. Ele é um documento elaborado por todas as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. E é uma espécie de mapa que serve para guiar a instituição a crescer e melhorar sua qualidade de ensino. E o regimento interno da unidade escolar. O regimento escolar é um documento de regras que definem a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da instituição, estabelecendo normas que deverão ser seguidas
como, por exemplo, os direitos e deveres de todos que convivem no âmbito escolar. Próximo slide, por favor. Ter conhecimento e utilizar o referencial curricular da REME, pois ele trata com maior profundidade as habilidades que os alunos devem alcançar em cada etapa e ano de ensino. E é o referencial curricular que vai direcionar o professor a preparar seu planejamento anual e assim desenvolver da melhor maneira as habilidades indicadas com seus alunos. Próximo slide, por favor. Ter conhecimento também e utilizar o referencial curricular circunstancial para o ano de 2021, pois ele irá tratar das habilidades indicadas para este ano letivo de 2021, consideradas necessárias para que o aluno possa dar continuidades em anos posteriores. Logo, para este ano letivo de 2021, é o referencial curricular circunstancial que o professor irá utilizar ao preparar o seu planejamento anual e assim desenvolver em sua unidade de ensino. Próximo slide, por favor. Ter conhecimento e utilizar o caderno base, pois ele dará um indicativo de como o professor deverá planejar as suas aulas. E lembre-se, é um indicativo. Há outros caminhos possíveis, como as atividades complementares desenvolvidas por cada professor, de acordo com a realidade de seus alunos. Atividades essas estando em consonância com as habilidades indicadas no caderno base. Próximo slide, por favor. Ter conhecimento do livro adotado pela REME, principalmente se ele está disponível para os alunos na sua unidade escolar, pois ele serve como parâmetro para desenvolver atividades do caderno base e para pensar atividades complementares ao caderno base. Próximo slide, por favor. Manter boa relação de diálogo e cooperação com a equipe técnico-pedagógica e outros professores e professoras da unidade escolar. Uma boa relação de comunicação dentro da unidade escolar é fundamental para que, assim, também desenvolva uma melhor comunicação entre a unidade escolar e seus alunos. Próximo slide, por favor. Ter conhecimento e utilizar os recursos tecnológicos para comunicação com os alunos, que foram acordados com a equipe técnico-pedagógica da unidade escolar. No início do ano letivo, de cada unidade escolar, definiu qual ou quais seriam os melhores recursos tecnológicos a ser utilizado na unidade, como comunicação entre professor-aluno e aluno-professor. Além da TV REME, que possui programações diárias de teleaulas no canal 4.2 e em seu canal no YouTube, TV REME. Próximo slide, por favor. Agora, qual o papel do caderno base? Os cadernos base disponibilizados pela CEMED não indicam a obrigatoriedade de um material único a ser seguido pelos professores, mas um norte para o desenvolvimento e aplicação de outras atividades, que possam desenvolver as habilidades previstas para o determinado período. O caderno base não é o único material que você, professor, irá utilizar para desenvolver suas aulas. Os senhores poderão desenvolver cadernos complementares, vídeos e a utilização do livro didático, caso os alunos já tenham recebido, dentre outros recursos, de acordo com a realidade da sua turma. Próximo slide, por favor. Atividades complementares ao caderno base.
é de priorizar o desenvolvimento de atividades em contextos que permitam um campo maior de possibilidades, de questionamentos, e que leve o aluno a investigar a maior quantidade de informações e as possíveis formas de resolução, possibilitando assim uma maior compreensão da situação. Próximo slide, por favor. E para possibilitar uma maior facilidade de compreensão do conteúdo, o professor pode explorar recursos variados, aplicar atividades em consonância com as habilidades do referencial curricular circunstancial, utilizando recursos variados, porém, de forma que os alunos possam obter em suas próprias residências ou pelas mídias. Além do lápis e borracha, utilizar materiais como embalagens, caixa de sapato, por exemplo, ou até determinados utensílios domésticos, de acordo de como o professor desenvolve o conteúdo abordado. Bem, e por enquanto eu fico por aqui. E quero chamar novamente o professor Aguinaldo, para que eu possa lhe passar a palavra. E pedir o próximo slide, por favor, pois ele irá abordar sobre o plano anual. Professor, a palavra é sua. Ok, professor Anselmo, obrigado aí pelas suas palavras até esse momento. Então vamos dar continuidade aqui, eu vou falar um pouco sobre o plano de aula. Bem, esse modelo de plano de aula que vocês estão vendo agora, ele foi um modelo disponibilizado ano passado, né, num trabalho em conjunto da GFEM e a Coordenação Pedagógica, e ele está, então, distribuído nas escolas, né? Caso a escola tenha outro modelo, é um acordo entre vocês e a unidade escolar, tudo bem. Eu vou pautar, então, esse trabalho de hoje a partir desse modelo que foi construído e disponibilizado pela escola. Veja que esse modelo ele tem a identificação da instituição, não é mesmo? A identificação do professor, o ano, a turma que o professor está utilizando, né? Então, esses dados são dados costumeiros que nós já estamos acostumados a utilizar e a colocar em nossos planos de aula. Nós temos ali o período, né, que se destina a essa aula ou habilidade, de repente, às vezes você faz um planejamento para trabalhar um material para desenvolver toda uma habilidade. Normalmente, os nossos planos ou os planejamentos, ele é feito de forma quinzenal. Por isso tem ali acho, o período, né, de tanto a tanto, que isso também é um acordo com a unidade escolar, como que vocês vão proceder para fazer esse planejamento. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos reportar um plano de aula para uma atividade específica. Nesse caso, então, nós temos que tomar o cuidado de que esse planejamento ele tem umas diretrizes para nós. Uma delas é a unidade temática, né, tem que constar nesse plano de aula. A segunda coluna, nós temos ali os objetivos de aprendizagem. A terceira coluna, nós temos lá a habilidade específica, né, que nós temos que utilizar, e os conhecimentos específicos referentes a essa habilidade. Bem, onde nós vamos encontrar esses dados? Todos esses dados eles vão ser encontrados no referencial curricular da Rede Municipal de Ensino, primeiramente, e para esse ano específico de 2021, são as habilidades que estão indicadas no referencial curricular circunstancial. A quinta coluna, ela trata para nós, então, dos procedimentos metodológicos que nós devemos ter referente a essa habilidade que nós vamos trabalhar. Então, me desculpem, se eu for fazer um plano de aula de uma determinada habilidade, eu preciso colocar, então, os procedimentos metodológicos referente a essa habilidade. Tá? Veja que nesse procedimento metodológico ele tem datas. Por quê? Eu posso, de repente, fazer um planejamento por um determinado período, e nesse período eu quero identificar o que eu vou fazer em cada data dessa. Então, eu posso pegar e já separar nesse modelo de plano de aula o que eu vou fazer em cada data. Então, isso também é um acordo entre você e a sua unidade escolar, se há necessidade de ser separado por data, ou ele pode ser feito, então, único para um período.
Outro fato interessante também que tem nesse plano de aula é a avaliação, ou seja, eu preciso constar ali quais são os critérios, quais são os instrumentos que eu vou utilizar para avaliar o aluno nesse período. E um outro campo que às vezes a gente quase não utiliza, mas que eu também acho muito importante, são as observações que eu, professor, identifico e que eu acho interessante constar nesse planejamento, quer dizer, algo para além do planejamento, é algo que eu vou pensar que, de repente, ele não faz referência ao planejamento diretamente, mas ele é importante para que eu possa chegar naquele plano de aula, naquela aula que eu quero desenvolver com os meus alunos. O próximo slide, por gentileza. Bem, como eu disse, eu vou me reportar aqui a uma atividade, né, atividade 1, que está no caderno 2 do 9º ano, tá? E essa atividade 1, ela diz o seguinte: na sala de aula do 9º ano, o professor de matemática convidou os alunos a formarem duplas para participar de um jogo. Neste jogo, os participantes devem apresentar operações envolvendo propriedades de potência ou propriedades de raiz. E o oponente deverá apresentar a solução. Combinaram em realizar 5 rodadas. Uma dupla foi constituída por Carlos e Mariana. Veja que só nessa introdução da atividade, nós já temos o que a atividade está querendo. Ou seja, o estudo a ser desenvolvido aqui trata-se de propriedades de potência ou propriedades de raiz. Então, aí nós já temos um indicativo de como o professor pode pensar o planejamento dessa aula, ou seja, como que ele vai realizar esse plano de aula, como que ele vai desenvolver essa aula a partir do plano de aula que ele está desenvolvendo. Para essa atividade especificamente, ela está solicitando conhecimentos de propriedades de potência ou propriedades de raiz. Observe as informações sobre as 5 rodadas realizadas por Carlos e Mariana e apresente em cada rodada a solução encontrada por eles. Continuando com o próximo slide. Então, ele apresenta para nós aí as 5 rodadas que eles vão desenvolver nesse jogo, que Carlos e Mariana vão desenvolver nesse jogo. Essas 5 rodadas, que vocês vão ver lá no caderno 2, algumas escolas já estão com esse caderno, outras estão recebendo, que essas 5 rodadas elas só fazem referência realmente a propriedades de potência e propriedades de raízes. Então, eu preciso pensar em como eu vou contribuir com os meus alunos de maneira com que eles compreendam, que eles adquiram habilidade em solução de atividades que envolva as operações com propriedades com propriedades de potência e com propriedades de raiz. Próximo slide. E ele continua e apresenta esse quadro, que é um quadro, então, para apresentar a sua solução. Então, as respostas de Mariana serão em relação às perguntas feitas pelo Carlos e as respostas de Carlos serão em relação às perguntas feitas por Mariana. Vamos continuar. Próximo slide. Ok. Bem, veja que nesse slide, então, ele é basicamente aquele primeiro corpo do nosso plano de aula. Então, nós temos ali a unidade temática, né, que é números, nós temos ali o objeto de conhecimento relativo a essa atividade, né? Aí nós temos também a habilidade indicada no referencial curricular circunstancial referente a essa atividade, né? Então, são tudo elementos que nós não devemos deixar de colocar nesse plano de aula. Então, onde eu consigo esses elementos? Bom, lá no caderno base 2, quando a gente começa a colocar um conjunto de atividades, antes dele, para o professor, especificamente no gabarito, vem a habilidade que está sendo utilizada em referente àquele grupo de atividades.
Então, aonde eu consigo o dado da habilidade? A habilidade eu posso conseguir lá no material das atividades do caderno base 2, que vai para o professor. E os outros dados? Unidade temática, objeto de conhecimento e os conhecimentos específicos. No referencial curricular da REME ou no referencial curricular circunstancial. Então, lá vocês conseguem esses outros dados. E daí, então, vem o procedimento metodológico, que é justamente o plano de aula, quer dizer, como que eu, professor, vou escrever esse plano de aula. Aí eu peço o próximo slide, por gentileza. Bem, aqui, antes de começar, eu quero fazer uma ênfase que isso é um caminho que nós escolhemos para apresentar para vocês, professores e professoras. Não é o único caminho. Há outras formas, outras maneiras que você pode fazer para você organizar esse plano de aula. Então, aqui nós temos uma ideia, pensando nesse período que nós estamos desenvolvendo aí aula nesse ensino remoto, e então apenas uma maneira, mais uma forma de poder contribuir com vocês nessa forma de organizar esse plano de aula, de preparar esse plano de aula. Então, nós vamos aqui por partes. Bom, como será desenvolvida essa aula? Bom, as aulas referentes a esta atividade ou a esta habilidade serão desenvolvidas a partir da apresentação do conteúdo presente no caderno base em função da habilidade indicada, os conhecimentos específicos, o objeto de conhecimento e a unidade temática, dialogando sempre em relação aos conceitos que deverão ser compreendidos pelos estudantes. E, durante a ação dialógica, o professor retomará, sempre que necessário, os pré-requisitos para a compreensão dos conceitos referente ao conteúdo estudado. Para compreender esses conceitos, os alunos desenvolverão as atividades propostas, acompanhados, sempre que necessário e possível, pelo professor. Após a resolução das atividades propostas pelos alunos, será realizada a correção das atividades, objetivando minimizar possíveis incompreensões em relação aos conceitos trabalhados e potencializar replanejamento para aulas futuras. Veja, nesse trecho, que ainda não é todo o planejamento, já tem várias coisas que nós podemos nos atentar. Olha, o professor retomará sempre que necessário os pré-requisitos para a compreensão do conceito. Eu preciso, conhecendo a minha turma, observar, será que é necessário, antes de eu dar entrada nesta atividade, que é uma atividade que vai tratar das propriedades de potência e propriedade de raiz, que é um conteúdo específico do 9º ano, será que neste caso eu preciso fazer uma retomada antes? Ou será que, por conhecer a minha turma, eu já posso deixá-los desenvolver a atividade, a partir do resultado que eu recebo dos alunos nessa atividade, eu posso fazer um replanejamento em relação aos conteúdos que foram desenvolvidos. Então, esses cuidados é preciso que eu, professor, tenha em relação às minhas turmas. Meus alunos vão precisar de acompanhamento? Como que eu vou fazer esse acompanhamento? Na minha escola é possível ter aula online? Então eu posso dialogar com eles em tempo real? Posso resolver as dúvidas dele no exato momento em que nós estamos discutindo a atividade? Ou será que na minha escola eu só posso acompanhar, de repente, por grupos de mensagem instantânea, e que daí eu tenho uma comunicação que nós chamamos de assíncrona, né? E eles não vão estar no mesmo período, então eu preciso responder os questionamentos deles a partir de um tempo, né? E daí, tendo eu recebido, feito essa ação dialógica com os alunos, recebido essas atividades, observado a correção, visto os possíveis falhas, os possíveis erros ou incompreensões em relação ao conceito, isso serve para que eu, professor, potencialize, para que eu possa replanejar as aulas futuras? Então, são vários detalhes ali que nós temos que utilizar para que a gente possa escrever esse planejamento, fazer esse planejamento. Próximo slide, por gentileza.
Bem, e como que nós vamos desenvolver essa aula propriamente dita? Nós comentamos assim, essa aula ela pode ser utilizada no formato online, são as aulas remotas, que é o que está acontecendo agora. E nesse formato, então, online, nessas aulas remotas, pode ser utilizada a comunicação assíncrona, que é todo junto em tempos distintos, que é por meio de aplicativos de mensagem instantânea. Essa comunicação assíncrona e também a comunicação síncrona, que nós vamos ver em seguida, são termos aí da tecnologia. Então, a comunicação assíncrona quer dizer que todos nós estamos participando do mesmo grupo, todos nós estamos juntos, mas o tempo que nós interagimos pode ser diferente. E imagina isso dentro de um grupo de WhatsApp, uma sala, dependendo como for acordado na sua escola. Se a sala sua ela pode ficar aberta o dia inteiro, você pode ter alunos que vão interagir com você exatamente no momento da aula, mas você também pode ter alunos que vão interagir com você após o momento da aula. Nós sabemos que em alguns casos só existe o celular do pai que está trabalhando e que só vão ver as atividades, as mensagens, no período da noite. Então, nesse momento, de repente, de acordo com o que é acordado nas escolas de vocês, esse aluno, esse pai pode interagir com o professor para poder contribuir com a aprendizagem do filho dele. Então, isso é o que nós chamamos de comunicação assíncrona, ou seja, todos estão ali naquele espaço, mas a interação não acontece no mesmo momento, não acontece em tempo real. Então, essa comunicação assíncrona, ela pode ser utilizada, então, para diminuir as dúvidas, para tentar minimizar as dúvidas, que são imediatas. Aí nós podemos utilizar áudios, nós podemos utilizar vídeos. É lógico, preferencialmente no horário da aula da turma. Mas, se não for possível, como eu disse, em alguns casos, os pais só têm um celular que pode ser utilizado, e ele pode ser utilizado à noite. Então, você pode estar recebendo aí mensagens num período fora de hora. Tudo bem que você também pode até responder no outro dia, mas essa comunicação vai ser assíncrona, né? Bom, outra maneira também que nós podemos utilizar é a comunicação síncrona, que todos juntos ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, é utilizando as plataformas digitais de aprendizagem, como o Google Meet, o Skype, o Zoom, que algumas escolas estão utilizando aí esse percurso. Então, é uma maneira também que nós podemos utilizar. Nesse caso, então, ela vai ser todos juntos naquele mesmo momento. Então, é o que nós chamamos de comunicação síncrona, porque ela acontece em tempo real. As dúvidas dos alunos, as perguntas que eles fazem vão ser respondidas ao mesmo tempo ali, ou praticamente nesse mesmo momento. Então, por meio desses recursos, nós possibilitaremos a ação dialógica em relação aos conceitos que estão presentes em cada habilidade descrita no plano de aula e que deverão ser compreendidos pelos estudantes. Então, esses são alguns dos caminhos, ou seja, algumas formas, algumas maneiras que nós temos para nos comunicar, para desenvolver esse plano de aula, nesse momento que nós estamos aí no formato online, no formato de aulas remotas. O próximo slide, por gentileza. Bem, finalizando aí, então, os procedimentos metodológicos, nós destacamos assim. Durante o desenvolvimento da aula, que será no formato online, ou seja, aulas remotas, além do caderno base e dos recursos já destacados, tanto aqui nessa live como no plano de aula acima, outros recursos poderão ser utilizados. Nós podemos utilizar, de repente, o Google Drive, né? Podemos utilizar o Google Formulários para fazer uma atividade online em conjunto com esses alunos, todos podem fazer a mesma atividade ao mesmo tempo, caso seja possível na sua unidade escolar, com a sua turma. Nós sabemos a realidade de cada escola. Em algumas escolas isso é possível, em outras escolas já não é possível. Então, mediante cada realidade, nós temos essas ideias que podem ser desenvolvidas. Podemos utilizar vídeos do YouTube, e aqui eu chamo a atenção de vocês para o YouTube Edu, que ele é um portal educacional. Esse YouTube Edu, ele reuniu o que nós chamamos aí de youtubers, né, que falam sobre componentes curriculares de todas as áreas ou das mais diversas áreas,
e eles passam por um determinado crivo. Então, ali você tem algumas videoaulas, alguns vídeos, que eles respeitam um pouco mais, ou que eles cuidam um pouco mais do conceito matemático que tanto nós prezamos. Então, se for indicar algum vídeo do YouTube, eu sugiro que busque essa plataforma, YouTube Edu, que daí vocês vão ter uma segurança de alguns vídeos. Isso é 100% a segurança em relação aos conteúdos, em relação aos conceitos? Não, nada é garantido na internet, mas pelo menos ali existe um crivo, existe um cuidado maior em relação aos vídeos que são que eles disponibilizam nessa plataforma. Nós podemos utilizar também as plataformas educacionais, como a Khan Academy, citando um exemplo aqui apenas, existem outras, que nós já sabemos que alguns professores utilizam bem essas plataformas para fazer um trabalho de acompanhamento desses alunos. Então, lá eu já posso selecionar uma quantidade de atividades que esse aluno pode fazer. Então, eu posso indicar as atividades que eu quero que ele faça, mediante a dificuldade que eu percebo que ele está tendo. Ou, de repente, eu quero que esse aluno avance mais, que ele aprofunda mais determinado conceito. Eu posso colocar umas atividades assim um pouco mais as conceituais realmente, para que ele possa, então, se adiantar. Isso também é possível. Nós podemos mandar videoaulas para fazer uma explicação quando um aluno nos faz uma pergunta, um questionamento, não está entendendo uma atividade, aí eu posso então fazer uma videoaula, que daí eu posso, ao mesmo tempo em que eu mostro o desenvolvimento dessa atividade, ele também vai ouvindo a minha fala e vai vendo como que eu pensei para fazer esse desenvolvimento, e aí eu vou questionando esse aluno durante essa videoaula, e daí ele vai compreendendo melhor esse conceito. Nós também temos os podcasts, ou então os áudios, né, que nós podemos enviar para os alunos para responder determinada pergunta, quando ele nos traz alguma dificuldade que ele está tendo em resolver determinada atividade. De repente, naquele momento, é mais propício que eu mande um áudio para ele, porque a pergunta dele ela é possível de ser sanada, digamos assim, através de uma explicação em áudio. Então, tudo isso vai depender de como eu conheço a minha turma, como eu conheço o meu aluno e qual desses recursos que eu posso utilizar no momento em que ele me questiona, em que ele me apresenta alguma dificuldade. Nós podemos também utilizar livros no formato eletrônico ou PDF, nós podemos utilizar sites educacionais. Aí, em relação ao livro, no formato de PDF, lá no nosso blog nós temos para vocês baixarem os livros direto da editora, os livros que que estão sendo utilizados na rede municipal. Aí verifica se nas suas escolas foi distribuído o livro, se há possibilidade de trabalhar com livro. Caso alguém peça esse livro em PDF, então é possível que você possa baixar esse livro lá e distribuir para esse pai. Sempre lembrando, obviamente, que isso depende de cada unidade escolar, quais são as possibilidades de utilização desses recursos. Tá? Então, em relação aos procedimentos metodológicos, eu vou deixando claro tudo aquilo que eu quero desenvolver e quais são os recursos que eu posso utilizar para desenvolvimento na minha aula, em função daquilo que é permitido na minha unidade escolar. É o próximo slide, por gentileza. Ok. Bem, a falar de avaliação, nós já falamos um pouco aqui na outra formação, então nós vamos tocar em apenas alguns pontos que vocês já vêm fazendo muito bem, por sinal. A avaliação ela tem que ser formativa e contínua. Então, como que nós podemos fazer uma formação que é formativa e contínua nesse momento? Então, nós pensamos assim, sempre deixando claro que isto é uma ideia, uma forma de pensar, e eu sei que vocês, e de repente pode ser aí uma ideia até melhor do que essa que nós estamos apresentando, e nós os parabenizamos por isso. Então, essa avaliação formativa e contínua, ela pode ser realizada por meio da observação da participação dos alunos em todo o período que é destinado ao planejamento. Aí nós consideramos, então, nesse momento, as hipóteses levantadas, os questionamentos realizados pelos alunos durante a aula e, principalmente,
no momento da realização das atividades propostas, que sejam elas atividade em classe ou atividade extra-classe. Por que disso? Por que nós colocamos dessa maneira? Porque, como eu disse lá, em algumas unidades escolares, a aula vai ser em tempo real. Então, você consegue ver a hipótese levantada pelo aluno naquele momento da aula. De acordo com o que ele pergunta, de acordo com o questionamento que ele te faz naquele momento, você já consegue avaliar formativamente e de forma contínua como que está se dando a aprendizagem daquele aluno. Uma outra maneira também é quando ele devolve essas atividades desenvolvidas. Quando ele te devolve esse caderno com todas as atividades desenvolvidas, você vai fazer a análise de uma por uma e vai ver como é que se deu a progressão da aprendizagem desse aluno, ou seja, a maneira, as ideias, a forma como ele utilizou para desenvolver essas atividades, te dá um indicativo de que se ele está no caminho certo da construção do conhecimento ou de alcançar essa habilidade. E nesse caso, é óbvio também, nós não podemos deixar de citar que podemos ter alunos que vai ter uma ajuda muito grande por parte dos pais ou de irmãos maiores. É lógico, nós temos que levar isso assim, em consideração. Mas mesmo dentro dessas considerações, a gente pode observar se há um crescimento, se há uma progressão da construção do conhecimento desse aluno. Talvez aqui uma sugestão ao receber esses cadernos ou lá nos nossos grupos da sala de aula, que seja esse grupo pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou qualquer que seja a plataforma que a unidade escolar está utilizando, de repente mandar um questionário para o responsável responder como é que está a autonomia do seu filho em resolver as atividades. Ele sempre está precisando muito de ajuda, ele consegue resolver minimamente sozinho, ele consegue resolver tudo sozinho. Então você consegue ter aí uns parâmetros para saber como que o seu aluno está chamando e como o seu aluno está desenvolvendo essa atividade, perdão. Tá? Então são caminhos que a gente pode utilizar para a gente ter um acompanhamento desse aluno e compreender essa aprendizagem dele. Tá? Olha assim, nesses momentos onde você observa a construção da atividade, você vai avaliar com maior precisão o comportamento que ele teve para resolver essa atividade, quais foram os conhecimentos específicos desenvolvidos, ou seja, se ele utilizou conhecimentos que ele já tinha e aplicou naquela atividade para resolver, quais foram as estratégias utilizadas, quais foram os cálculos efetuados por esses alunos, e você vai poder perceber também possíveis erros e dificuldades que esses alunos têm. Com isso, então, serve também até para você pensar em estratégias de intervenção didática, para que você possa reorientar esses alunos, para que eles possam compreender os conceitos que estão presentes lá no campo objeto de conhecimento e que eles possam, então, alcançar essa habilidade. Então, veja que a avaliação, ela serve não apenas para você ver como é que está a construção da atividade do aluno, como serve também para avaliar o seu trabalho em relação a repensar possíveis aulas a partir daquele conhecimento que o seu aluno apresentou ao desenvolver essa atividade. Próximo slide, por gentileza. Muito obrigado. Pessoal, tem um campo lá no plano de aula que nós falamos no início, que é o campo de observações. Às vezes, nós negligenciamos esse campo e deixamos de escrever alguma informação que é necessária para o desenvolvimento da aula e que deve estar presente nesse campo. Então, vou destacar algumas coisas aqui que nós achamos interessante para escrever no campo observações para esse plano de aula que nós estamos discutindo, que trata da atividade 1 do caderno base 2 do 9º ano. Veja, nós temos que levar em consideração como que foi o desenvolvimento do ano letivo, acho que em 2020, para que a gente possa desenvolver as atividades que estão presentes no caderno base, referente à habilidade indicada naquela atividade. Nesse caso, então, nós faremos uma busca no referencial curricular da REME, para que nós possamos observar a progressão da habilidade entre os anos do ensino fundamental. Com isso, então, nós vamos objetivar
a verificação se é necessário ou não retomar conceitos que foram adquiridos em anos anteriores. Veja que eu havia dito lá, aquela atividade especificamente, ela trabalha com o conceito de propriedade de potência e propriedade de raiz. Ele é um conceito específico do 9º ano. Mas para eu, aluno, chegar em propriedades de potência e propriedades de raiz, quais são os conceitos que eu tenho que adquirir? Quais são os pré-requisitos que eu tenho que ter? Então, se eu, professor, perceber que eu preciso retomar algum conceito, algum pré-requisito, antes de aplicar aquela atividade com os alunos, é preciso, então, que eu verifique o que ele aprendeu, o que ele deveria ter aprendido nos anos anteriores. Bem, então, com relação à habilidade indicada no referencial curricular circunstancial e presente nesse plano de aula, ao consultarmos o referencial curricular da REME, encontramos outras 3 habilidades que fazem referência à habilidade solicitada. Nós temos a habilidade 11 do 6º ano e a habilidade 1 e 2 do 8º ano. Próximo slide, por gentileza. Bem, a habilidade 11 do 6º ano, o destaque dela é conhecer potenciação e calcular potência de números decimais, na sua representação finita. Veja que lá no 6º ano não se trabalha a radiciação, a partir do novo referencial curricular da REME. Então, nós trabalhamos lá a potenciação e nós então desenvolvemos o conceito de potenciação e calculamos potência de números decimais somente na sua representação finita. Já a habilidade 1 do 8º ano, ela aprofunda, ela estende o conceito de potência e, inclusive, começa a trabalhar com expoente negativo. Então, ela retoma aquilo que é feito no 6º ano, estende esse conceito para que nós possamos começar a trabalhar com expoentes negativos. E a habilidade 2 do 8º ano, ela traz como essência utilizar a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Então, eu tenho que diagnosticar de alguma forma, e aqui eu não estou falando de fazer uma prova diagnóstica propriamente dita, mas é eu, professor, acompanhando essa turma, procurar diagnosticar se há necessidade que eu retome esses conteúdos antes de entrar diretamente em propriedades de potência e propriedade de raiz lá no 9º ano. Aí eu continuo. Podemos notar que esses conhecimentos são necessários para que o estudante desenvolva as atividades presentes no caderno base e alcance a habilidade indicada no plano de aula. Observe, então, que o campo observações é para que eu deixe claro nesse meu plano de aula como que eu estou pensando que pode se dar o meu plano de aula. De repente, eu posso entrar direto naquele conteúdo que eu destaquei no plano de aula, mas eu também estou fazendo referência que pode ocorrer eu ter a necessidade de retomar alguns conceitos que o aluno deveria trazer consigo, mas que eu percebi que eu preciso aprofundar esses conceitos com eles antes que eu dê entrada exatamente naquilo que eu preciso trabalhar, que é a propriedade de potências ou a propriedade de raízes. O próximo slide, por gentileza. Bom, e daí, no momento da aula? Bem, veja, quando nós temos um planejamento detalhado e ele é realizado no momento certo, ele passa a ser muito importante, não apenas para o próprio conhecimento, ou seja, não apenas para o conhecimento dos alunos, mas também assim para um melhor desenvolvimento das atividades por parte do professor e uma melhor compreensão das habilidades pelos alunos. Por quê? Pode ocorrer que um aluno te mande um questionamento sobre uma determinada atividade, do jeito aluno de ser, e que de repente você não consegue compreender sobre que atividade ele está falando. Então você
Tendo o planejamento detalhado e esse planejamento realizado no momento certo, ele contribui para que você consiga compreender de maneira mais tranquila qual é o questionamento do aluno em relação àquela atividade, como também a sua resposta vai ser mais precisa e vai contribuir para a compreensão pelo aluno das habilidades que você está trabalhando ou do conteúdo que você está trabalhando naquela determinada atividade. Próximo slide, por gentileza. Outro destaque também que nós queremos dar nesse momento da aula é a pronúncia dos conceitos envolvidos nas atividades durante o diálogo com os alunos. Essa pronúncia deve ser correta. Nós temos que levar em conta que nesse momento de aulas remotas, com as tecnologias digitais, a informação que é repassada pelo professor não pode oferecer obstáculos de aprendizagem aos alunos. Então, nós chamamos a atenção para que, ao enviar um áudio, ao enviar uma videoaula para os alunos, tenha o cuidado de que a pronúncia desses conceitos envolvidos seja as corretas. Nós sabemos que vocês já fazem isso, mas alertamos. Quanto mais cuidado tomar com essas pronúncias, melhor. Nós temos que levar isso em consideração que, às vezes, nós, na ânsia de querer ajudar esse aluno, enviamos um áudio assim que ele nos mande uma dúvida. E, de repente, nesse áudio, nós deixamos, ou naquele momento, falhamos e falamos um conceito incorreto, ou não definimos corretamente aquilo que nós queremos apresentar para o aluno. E isso pode se transformar para ele em um obstáculo de aprendizagem. Se esse for um aluno tímido, ele não volta a te perguntar, e daí a gente não consegue contribuir com a aprendizagem desse aluno. Próximo slide, por gentileza. E eu vou exemplificar, então, um pouco disso, tomando exatamente a rodada 1 da nossa atividade do 9º ano. Olha como está escrita essa rodada 1. Carlos apresentou a operação 6 elevado à quinta potência, multiplicado por 6 elevado à segundas potência, para que Mariana resolvesse. E Mariana apresentou a operação raiz oitava de 5 elevado à oitava potência, para Carlos resolver. Agora, vamos imaginar hipoteticamente que o meu aluno me enviou um questionamento pedindo que eu desse uma explicação para ele o que ele deve fazer nessa rodada 1. Eu recebo esse questionamento e mando o seguinte áudio para o aluno. Na rodada 1, é assim. Carlos apresentou a operação 5 sobre 6 vezes 2 sobre 6 para que Mariana resolvesse. E Mariana apresentou a operação de 8 ao quadrado sobre, quer dizer, 8 sobre 5 para Carlos resolver. Olha, só nessa minha fala, nessa parte da minha fala, observe que essa minha fala, ela contribuiu para que esse aluno se mantivesse na construção do conhecimento. Lá realmente é 5 sobre 6, é 2 sobre 6, é 8 sobre 5. E quando o aluno recebeu esse áudio, 5 sobre 6, como é que ele pode ter visualizado isso lá na mente dele? Será que ele poderia pensar que era uma adição? 5 em cima mais 6 embaixo? Será que o aluno poderia pensar que era uma representação fracionária? 5/6? Ou será que ele realmente ia pensar que era uma potência? 5 em cima e o 6 embaixo? E continuando. Em meu áudio eu continuo explicando para esse aluno. Como fazer isso? Na rodada número 1, na apresentação da rodada,
A base está dizendo quantas vezes o 5 tem que ser multiplicado. Então, 5 vezes. Ele tem que ser multiplicado 6 vezes. É o resultado. 5 vezes 6, 5 vezes 6. Entendeu? Ou seja, aí você vai multiplicar esses dois valores. Então, observem para essa minha fala hipotética no meu áudio. É realmente isso que a rodada 1 está dizendo? É esse o trabalho que está sendo pedido nessa rodada 1? Então, se eu, hipoteticamente, enviei um áudio desta maneira para um aluno ou para um grupo de alunos, eu contribuí com a aprendizagem dele? Ou eu criei aqui um obstáculo, acho que epistemológico? Porque, na verdade, lá na chamada do problema dessa atividade 1, ele fazia uma menção clara que a atividade ia tratar de propriedades de potência e propriedades de raiz. E é justamente isso que está naquela rodada 1. Olha, o que o Carlos apresentou para a Mariana foi a propriedade de potência que, em uma multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Já Mariana apresentou a propriedade de radiciação, onde a raiz enésima de 5 elevado à enésima potência para que Carlos resolvesse. Então eu tenho ali nada mais do que uma propriedade de potenciação, em contrapartida, uma propriedade de raiz. Então, um áudio hipotético meu desta maneira, provavelmente não vai contribuir em nada para a aprendizagem desse aluno. Então, por isso que nós chamamos a atenção para cuidado ao responder os alunos imediatamente e como que você vai falar isso no áudio. Então, o plano de aula bem elaborado, executado no momento certo, te ajuda a não cometer esses atos falhos. Então, ele te ajuda a dar uma resposta que vai contribuir tanto para o seu conhecimento, como para manter esse aluno na construção do conhecimento dele. Próximo slide, por gentileza. E continuando ainda no momento da aula, nós temos que observar por que eu fui tão enfático e chamei tanta atenção da questão de ter essa pronúncia correta e esse cuidado em responder aos alunos para que eles se mantenham na construção do conhecimento, porque todas essas interações entre professores e os alunos, hoje, elas ficam registradas e elas estão aí ao alcance de vários setores. Da comunidade escolar, onde você está inserido, da sua unidade escolar, os pais dessa comunidade escolar vão ouvir esse áudio seu. Isso vai chegar também para nós aqui na Secretaria da Educação, como chega alguns casos de vez em quando. E isso pode comprometer não só a aprendizagem do aluno, mas também pode desqualificar a educação na sua unidade escolar, a partir de você, e também de toda uma rede de ensino. Então, nós temos que nos cuidar para que essa pronúncia, para que essa forma de enviar essas atividades, de planejar essas aulas, de desenvolver essas videoaulas, de mandar esses áudios, seja feito com o maior cuidado possível. Tá? E aqui eu quero enaltecer e parabenizar o trabalho de todos vocês, os professores, porque nós temos que ser francos com vocês, que na mesa de matemática está chegando poucos problemas desse tipo. Isso não quer dizer que não chegue, tá? Por isso o nosso alerta. Mas vocês estão de parabéns nesse cuidado em relação os recursos que vocês estão utilizando e a forma como vocês estão utilizando. O próximo slide, por gentileza. Bem, e para encerrar aqui, então, a nossa fala nesse momento, nós queremos, primeiramente, desejar que todos vocês fiquem bem, que todos vocês estejam bem. Eu sei que esse momento é um momento complicado para todos nós. Cada um de nós temos uma maneira de
de reagir diferente para esse momento. Nós sabemos que há professores que estão passando por um momento bem mais crítico, outros não estão, mas que, de certa forma, estão sendo abalados por tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, desejo assim mesmo, de coração, que todos vocês fiquem bem. E eu quero agradecer assim também aos professores que tiveram cuidado de entrar em contato conosco para nos informar de algumas formas que eles imaginam que os cadernos devem ser construídos, de nos alertar sobre alguma atividade que na forma de olhar eles imaginam que ela poderia ser melhorada. Então, todos esses professores que entraram em contato conosco pelo nosso e-mail, que está destacado aí na tela, pelo nosso blog, que também existe um campo lá que você pode entrar em contato conosco, e pelo nosso telefone direto na AGFEM, nós agradecemos assim imensamente de coração e pedimos que vocês continuem a nos mandar esses questionamentos, continuem a entrar em contato conosco, e aos demais professores que, se ainda não entraram em contato conosco, se não o fizeram, qualquer dificuldade, qualquer necessidade, por gentileza, nos chame, que nós vamos poder ajudar, que nós vamos tentar ajudar, vamos procurar ajudar da melhor forma possível. Se nós não tivermos uma resposta específica para a sua dificuldade, nós vamos fazer em busca e vamos pesquisar e achar um caminho que nós possamos dialogar. Eu chamo então o professor Anselmo também, agora nesse final. Podemos fechar os slides, por gentileza. E aos professores, pedimos assim para vocês, assim, encarecidamente, né, que na medida do possível nós continuamos a ter os cuidados de acordo com as nossas possibilidades, manter essa vigilância em relação a esse momento que nós estamos passando. Isso é uma questão de empatia, uma questão, e não só de cuidado conosco, mas empatia com as outras pessoas. Ao cuidar de nós, nós cuidamos dos outros. Desejo assim mesmo de coração que todos estejam bem, com você, com seus familiares, com todos os grupos que você participa, que você tenha só notícias tranquilas, e que nós estamos aqui mesmo de coração aberto para dialogar com vocês, caso seja preciso, seja em termos de matemática, que é o nosso caso específico aqui, mas para uma conversa também de amigo, de conforto, nós estamos aqui à disposição. Então, da minha parte, é isso que nós queríamos trazer para essa formação, e daí eu convido o professor Paulo, Pablo esteve comigo em outra formação, convido o professor Anselmo para falar suas palavras finais. Professor Anselmo, por gentileza. Obrigado, professor. Bem, eu faço minhas as palavras ditas pelo professor Aguinaldo e quero reforçar: se cuidem, vocês professores, seus familiares, né, se cuidem. E com isso, encerramos nossa formação, desejando a todos um bom trabalho. Obrigado.